Quando a gente começa a estudar a psicanálise e descobre que ela é uma disciplina livre, não vinculada à psicologia, a gente tem uma preocupação muito grande de saber assim, mas o que as pessoas pensam do psicanalista? Vocês sabem, essas questões elas são muito pessoais, a gente vai ter que perguntar a cada pessoa se ela pensa sobre o psicanalista, se ela sabe do que se trata. Na minha experiência foi bem interessante sobre isso, porque eu fiz graduação em filosofia, escolhi atuar com a psicanálise e, a princípio, tanto na minha família como no meu universo cotidiano, eu tinha que explicar o que era psicanálise porque as pessoas simplesmente não sabiam. Nós não vivemos num universo extremamente educado. Aqui no Brasil nós não temos essa cultura de reflexão sobre psiquismo, então não era uma informação muito difundida o que era psicanálise. A minha situação nesse aspecto começou a melhorar um pouco quando apareceu um psicanalista numa novela. Eu não assisti, não sei qual é o contexto, mas eu me lembro exatamente de estar num táxi e o rapaz me perguntar o que eu fazia, eu respondi que era psicanalista, já esperando ou a cara de espanto ou todas as explicações que eu teria que dar depois, e ele me respondeu dizendo: "Ah, é aquele do divã". E eu falei: "É, o do divã". E fiquei super tranquila porque é uma associação feliz, é uma associação válida, é aquele profissional que trabalha com o divã. Ótimo, para mim foi o suficiente. E aí, nessa prática cotidiana, o que eu tenho entendido? Que as pessoas esperam de um psicanalista sofisticação. A ideia é que um psicanalista é alguém que entende de cultura, entende de arte, entende de língua. Por causa das referências dos textos do Freud, por causa das construções psicanalíticas, a gente sempre espera que o psicanalista seja alguém douto, culto, acho que a palavra certa é culto, alguém adequadamente inserido na cultura. E na atualidade, que a gente tem psicanalistas nas periferias, psicanalistas nas praças públicas, esse inserido na cultura não é só mais inserido na cultura erudita, também tem que ser, se essa é a disposição, se essa foi a escolha de local de trabalho da pessoa, inserido na cultura daquele ambiente no qual ela está trabalhando, para ter intimidade com aquele vocabulário, para ter intimidade com aquela, se vocês me permitem, estrutura de pensamento. A ideia, então, é que o psicanalista é alguém que tem referências sociológicas, antropológicas, artísticas que permitem, diante da contemplação de uma obra de arte, que permite, diante da contemplação de uma narrativa que é a vida da pessoa, olhar para aquilo além do discurso proposto, além daquilo que está sendo dito. E este além, claro, temos as dinâmicas do inconsciente a considerar, mas esse além, a princípio, é lido como uma capacidade de compreensão cultural. Tem uma amplitude aí, tem uma visão abrangente sobre o processo. Então, psicanalista é alguém sofisticado, psicanalista, isso na visão do público, não estou dizendo que a gente é isso, estou dizendo que as pessoas pensam que a gente é isso. Então, sofisticado, pela disciplina, pela prática, espera-se que psicanalista seja um bom ouvinte e, na minha experiência também, as pessoas têm grande ambição de que o psicanalista seja alguém calmo. Eu penso que nós vivemos tão sufocados pela nossa correria do dia a dia, sufocados por essa ansiedade que é colocada como sintoma quando na verdade ela é resposta a todas as pressões que nós sofremos no cotidiano. E quando a gente vê alguém que aparentemente não está respondendo à mesma dinâmica, nós temos admiração por essa pessoa. Então, na atualidade, uma das grandes características que eu tenho visto e ouvido as pessoas atribuírem ao psicanalista é que ele é calmo. O psicanalista é calmo. Como a psicanálise não é uma disciplina reconhecida como disciplina da saúde,
Na atualidade, eu penso que isso ainda não se modificou, a psicanálise é reconhecida como uma prática, como uma disciplina de luxo, uma prestação de serviço de luxo. Isso faz com que a gente espere desse psicanalista uma certa sofisticação. Mas isso também tem algumas implicações legais que acabam refletindo no processo, que é, se não é da disciplina da saúde, por exemplo, não está incluída em convênios. O psicanalista não pode se associar a um convênio. Isso faz com que a consulta dele acabe tendo que ser mais cara do que uma consulta psicológica, por exemplo. Então, tem-se uma noção de que psicanálise é mais cara do que processos psicológicos tradicionais. Na atualidade, graças ao trabalho de escolas, de grupos, de divulgação da psicanálise, de acadêmicos que querem que a psicanálise faça parte do cotidiano das pessoas, isso está caindo em desuso, mas ainda é verdade. E não sei se é o terceiro ponto, que eu não estou contando, mas assim, um ponto final para a gente terminar a nossa conversa, eu acho que falar de psicanálise é falar de profundidades. Então, um psicanalista é alguém, no senso comum, preparado para suportar profundidades, para suportar os nossos interiores, tanto nas suas belezas quanto nas suas feiuras. A gente espera que um psicanalista seja alguém que não se assuste nem com os nossos ódios, nem com os nossos amores, mesmo quando esses amores são transgressores, mesmo quando esses ódios são inconfessáveis. Então, quando a gente vai para uma sessão de psicanálise, a gente espera falar sobre profundezas, sobre profundidades. De maneira geral, a gente não acredita que vai discutir com um psicanalista o preço da abobrinha na feira ou alguma questão política no sentido partidário, coisas do gênero. A gente espera de um psicanalista sempre um olhar de fora e um olhar para além. Isso é verdade. A gente não quer que a nossa sessão de análise seja sobre coisa comizinha, mas a gente sabe que essas coisas comizinhas resguardam em si profundidades. Então a gente pode começar uma conversa falando do preço da abobrinha da feira e chegar na sua profundidade possível para aquele dia. Tem isso, tem esse trabalho. Mas no senso comum, isso às vezes eu vejo refletido na preocupação que a pessoa tem em falar comigo. Ela quer me traduzir alguma questão profunda, alguma questão existencial, como se diz na atualidade. Enfim, de maneira geral, o psicanalista é visto como alguém sofisticado, profundo, articulado intelectualmente, com uma capacidade de escuta muito bem desenvolvida. Mais caro do que uma sessão psicológica tradicional, mais preparado do que alguém que simplesmente fez uma graduação em psicologia e mais experiente do que alguém recém-formado. Essa é a imagem social que se tem do psicanalista.